Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje nós vamos falar de bandas que estavam no auge até que um único integrante colocou tudo a perder. There will be an answer, let it be. Tom DeLonge, Blink-182. All the small things, true care, truth brings. Esses gigantes californianos do pop punk fizeram sucesso no final dos anos 90, emplacando vários sucessos e conquistando uma base fiel de fãs, com letras ousadas e musicalidade impecável. Mas no início dos anos 2000, as tensões começaram a crescer nos bastidores, principalmente entre o guitarrista Tom DeLonge e os seus companheiros de banda, Mark Hoppus e Travis Barker. Cansado da rotina intensa de turnês da banda e sentindo-se criativamente sufocado, Tom DeLonge começou discretamente a planejar a sua saída. I just can't wait to pick you up on our very first date. Is it cool if I hold your hand? Quando o Blink-182 anunciou uma pausa por tempo indeterminado em 2005, logo ficou claro que não era só um descanso, era o fim. DeLonge saiu de vez, pegando os fãs e colegas de grupo de surpresa e lançando imediatamente o seu novo projeto, Angels and Airwaves. Ele acabou voltando para a banda 2 vezes, chegando a gravar músicas inéditas e saindo em turnê novamente a partir de 2022. Joe Perry, Aerosmith. No auge da fama, Steven Tyler e Joe Perry, do Aerosmith, foram apelidados de gêmeos tóxicos, um apelido que refletia o caos regado a excessos que aconteciam nos bastidores. No final dos anos 70, as tensões pessoais e o abuso de substâncias já tinham levado a banda ao limite. Esse clima explosivo estourou de vez em 1979, quando uma discussão acalorada nos bastidores entre Steven Tyler e Joe Perry levou o guitarrista a abandonar a banda no meio da turnê. Mas o golpe mais duro veio no estúdio. O Aerosmith estava gravando seu 6º álbum, Night in the Ruts, quando Joe Perry tirou as suas músicas do projeto e as reaproveitou no seu disco solo. Para o resto da banda, não foi apenas uma saída, foi como se tivesse sido deixada para trás. Jimmy Chamberlin, The Smashing Pumpkins. O baterista do Smashing Pumpkins, Jimmy Chamberlin, não se deu muito bem com o vocalista Billy Corgan no início. Aliás, como ele mesmo admite, a banda soava horrível antes de ele entrar. Mas foi justamente a força da sua bateria que ajudou o grupo a alcançar o estrelato no rock alternativo. Infelizmente, o seu transtorno por uso de substâncias rapidamente se tornou uma bomba relógio. A banda tentou administrar a situação discretamente, mas tudo desmoronou em 1996 quando Chamberlin e o tecladista Jonathan Melvoin, que estava em turnê, sofreram uma overdose de heroína. Melvoin morreu e os Smashing Pumpkins demitiram Chamberlin imediatamente. No comunicado oficial, a decepção ficou clara. Abre aspas. Lutamos contra os problemas de Jimmy com a terrível doença de dependência de drogas e álcool. Isso quase destruiu tudo o que somos e tudo o que defendemos. Fecha aspas. Zack de la Rocha, Rage Against the Machine. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Essa banda provocadora do rap rock se separou e se reuniu tantas vezes que os fãs perderam a conta. Mas a primeira implosão da banda teve origem direta na saída conturbada do vocalista Zack de la Rocha. Cada vez mais insatisfeito com os rumos musicais e políticos do grupo, ele vivia em atrito constante com seus companheiros de banda.
O guitarrista Tom Morello chegou a lembrar, abre aspas, a gente até saía no tapa para decidir se as camisetas deviam ser lilás ou camufladas, fecha aspas. Em outubro de 2000, sem aviso aos fãs, e ao que tudo indica, nem mesmo aos integrantes, De La Rocha simplesmente caiu fora, declarando, abre aspas, nosso processo de decisão fracassou completamente, fecha aspas. A decisão pegou o grupo de surpresa e efetivamente encerrou Rage Against the Machine, pelo menos por um tempo. Johnny Marr, The Smiths. A rivalidade entre essas lendas do indie rock já entrou para a história da música. E tanto Morrissey quanto Johnny Marr deixaram bem claro que uma reunião dos Smiths nunca, jamais vai acontecer. O fim da banda já estava praticamente decretado em junho de 1987, quando Marr decidiu dar uma pausa que os colegas interpretaram como falta de compromisso e até deslealdade. Mas a situação explodiu de vez no mês seguinte, quando a NME estampou nas bancas uma reportagem bombástica. Smiths se separam. Acreditando que Morrissey havia vazado a história para expulsá-lo, Marr abandonou o grupo de repente. Verdade ou não, o estrago já estava feito. E para Marr, a sensação de traição foi suficiente para encerrar de vez a trajetória da banda. David Lee Roth, Van Halen. Para uma banda que levava o nome do guitarrista, o vocalista David Lee Roth agia como se o Van Halen fosse o seu reinado. Segundo ele mesmo, foi quem sugeriu trocar o nome original Mammoth para Van Halen. Depois do sucesso estrondoso com o álbum de estreia em 1978, as tensões começaram a crescer entre Roth e Ed Van Halen, alimentadas por visões criativas opostas. Roth buscava um apelo mais pop e comercial, enquanto Ed queria mergulhar na complexidade técnica e na experimentação musical. Em 1985, David Lee Roth perdeu a paciência e, sem aviso, abandonou a banda para iniciar a sua carreira solo. O Van Halen ficou atordoado, pego totalmente de surpresa. Não foi o fim da banda, mas marcou o fim daquela fase do Van Halen. Lindsey Buckingham, Fleetwood Mac. Se tem uma coisa que todo mundo sabe sobre o Fleetwood Mac, é que a música deles sempre foi movida a dramas pessoais. E nenhum foi mais explosivo do que a relação entre Lindsey Buckingham e Stevie Nicks. Se por um lado, o fim do romance rendeu alguns dos maiores sucessos da banda, nos bastidores o clima era bem mais pesado. O controle criativo cada vez maior de Buckingham acabou afastando os colegas, que passaram a vê-lo como autoritário e difícil de lidar. Em 1987, a situação saiu do controle durante uma briga física com Nicks, e Buckingham largou o grupo de repente, às vésperas de uma grande turnê. O restante do Fleetwood Mac teve que correr para tapar o buraco deixado pela sua saída. Noel Gallagher, Oasis. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Os irmãos Gallagher já viviam em pé de guerra há anos, mas o Oasis finalmente explodiu em 2009, e não de forma silenciosa, mas com uma briga nos bastidores. As tensões chegaram ao limite quando a banda cancelou seu show principal no V-Festival, desencadeando uma guerra de declarações públicas. Noel afirmou que Liam estava bêbado demais para se apresentar. Liam rebateu dizendo que estava com laringite e ainda processou o irmão por difamação. Noel deixou a banda de vez, deixando os fãs e os colegas de banda totalmente surpresos. Para muitos, não foi apenas mais uma briga, foi a traição máxima.
Os irmãos Gallagher trocaram insultos publicamente e de forma memorável, antes de anunciar uma turnê de reunião em 2024, marcada para 2025. Será que poderíamos chamar tudo isso de oportunismo financeiro? Tom Felder, Eagles. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Esses ícones dos anos 70 eram os mestres do soft rock, mas a tensão interna nos bastidores contrastava com a sonoridade tranquila da banda. No centro do conflito estava o guitarrista Don Felder, cujo ressentimento crescente em relação aos líderes Don Henley e Glenn Frey envenenou lentamente a relação entre eles. A apresentação final, antes da separação, consolidou a imagem de Felder como sabotador aos olhos dos seus companheiros de banda. And take it to the limit one more time. A ocasião foi um show beneficente em 1980 para o senador da Califórnia Alan Cranston, do qual Felder claramente não queria participar. No palco, Frey e Felder passaram o show inteiro trocando olhares furiosos e murmurando ameaças entre as músicas. Ao final da noite, os Eagles não se despediram e encerraram com a tensão de uma briga prestes a explodir. Antes da gente continuar, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Paul McCartney, The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Para um grupo que pregava paz e união, os Beatles não terminaram as coisas exatamente bem. As tensões já vinham crescendo há algum tempo, mas quem deu o golpe final foi Paul McCartney. Não em uma coletiva de imprensa, mas com um segredo. Por trás das costas dos colegas, Paul McCartney gravou discretamente o seu primeiro álbum solo, tocando quase todos os instrumentos sozinho. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Então, em uma atitude que surpreendeu os demais, ele exigiu o lançamento do disco justamente quando Let It Be, o último álbum dos Beatles, estava chegando às lojas. Quando o restante da banda tentou contestar, Paul McCartney fez questão de seguir adiante. E para piorar, o material de divulgação deixou a impressão de que ele havia deixado a banda, roubando os holofotes de John Lennon. The long and winding road. E aí, qual dessas traições de banda você achou a mais imperdoável? Deixamos alguma de fora? Conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmode Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.